Olá, irmãos e irmãs, quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um Sexta de Casa, sempre essa oportunidade boa de uma reflexão bíblica, uma meditação rápida da Palavra de Deus, que pode servir para o nosso culto doméstico. Então eu sugiro que você reúna a família, se você tiver condições disto, para que juntos ouçam a reflexão bíblica que será feita daqui a pouquinho e também para que nós, ao final, oremos juntos. A oração na nossa família faz toda a diferença. Então, mesmo que você esteja apenas com o seu cônjuge, eu sugiro que vocês orem juntos. Vamos orar ao final do Sexta de Casa, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa família, pedindo que a boa mão de Deus esteja sobre a nossa vida. Hoje pela manhã nós tivemos a oração da madrugada, o clamor pela família. Você sabe, essa reunião é presencial e acontece toda sexta-feira. E tem sido uma bênção muito grande. E hoje pela manhã, com um grupo de irmãos que lá esteve, nós compartilhamos a palavra de Deus, oramos juntos. E eu queria repartir o mesmo versículo, é lógico que aqui de uma forma mais reduzida, mas compartilhar com você o versículo que nós meditamos nesta manhã na reunião de oração, o clamor pela família. Bom, nós também queremos avisar que amanhã, 10h15, pela TV Vitoriosa, o SBT, pelo canal aqui no YouTube, 10h15, o programa Cada Dia, o programa da nossa igreja, que veicula no SBT, simultaneamente aqui no canal do YouTube, 10h15. O pregador no programa é o reverendo Hernandes, que amanhã trará mais uma reflexão bíblica. O tema de amanhã, reconciliação. Uma mensagem muito edificante do pastor Hernandes para todos nós. Ao meio-dia, no programa Raízes Evangélicas, é um programa na rádio Dimensão FM, o nosso irmão Celso veicula o áudio do programa. Na verdade, o programa dele começa mais cedo, bem mais cedo, 10 horas da manhã, já tem um programa Raízes Evangélicas. Mas ao meio-dia, o Celso veicula o áudio do programa Cada Dia. Então, muito obrigado, Celso, por esse envolvimento conosco em fazer Jesus conhecido. Nós faremos um pequeno intervalo agora, veiculando a chamada da série que nós temos pregado presencialmente, todo domingo às 17 horas, e eu volto em seguida para a reflexão bíblica. Não saia daí, nós estamos no Sexta de Casa. Muito bem, de volta com o nosso Sexta de Casa. Vou ler aqui no livro do profeta Joel, capítulo 1, versículo 14, o mesmo versículo que eu li hoje pela manhã, na nossa reunião, a oração da madrugada, o clamor pela família. Joel 1,14, promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. O profeta Joel, ele profetizou ao povo de Israel, naquela época, talvez uns 800 anos antes de Cristo, em que o profeta fala sobre um ataque de gafanhotos e ele usa todos aqueles eventos que aconteceram e também a seca que culminou também com esse ataque de gafanhotos, foi algo terrível, né? Então
Então ele usa esses acontecimentos para exemplificar o que seria o dia do Senhor. Então ele, ao mesmo tempo que ele fala dos acontecimentos, chamando a sua nação ao arrependimento, o profeta também direciona o seu olhar para o futuro. É assim que acontecem as profecias no Velho Testamento, né? Os profetas, eles falavam de coisas que Deus mostrava a eles, e algumas coisas estavam acontecendo, outras aconteceriam no futuro mais próximo e outras no futuro bem mais distante em relação a eles. Por exemplo, o profeta Joel falou sobre o Pentecoste, né? O derramar do Espírito Santo. Isso aconteceu muito tempo depois dele. E ele fala de coisas também que acontecerão muito depois em relação ao Pentecoste e que talvez até muito depois do que nós temos vivido aqui, né? Não sabemos. Mas ele fala tanto dos acontecimentos presentes e falam daquilo que ainda nem aconteceu e que também nós aguardamos, que é o desfecho da história, né? O dia do Senhor, o juízo final. O profeta Joel é chamado de profeta do avivamento, porque ele conclama o povo para que se clame ao Senhor, busque a Deus, se arrependa dos pecados. Então esse versículo 14, ele está conclamando os anciãos, os velhos. Mais à frente ele conclama as crianças, aqueles que estavam de lua de mel, que interrompessem a lua de mel, para mostrar, né, tanto que a situação era grave, interrompessem a própria lua de mel, chamasse os idosos, as crianças, até aquelas que ainda estão mamando, para que clamassem a Deus, se arrependessem dos seus pecados. Veja só a força dessa expressão, né? De criancinha de peito a pessoas bem idosas. A ênfase é o seguinte: todos devem buscar o Senhor, se converter ao Senhor. Então, a chamada é uma chamada para o arrependimento, para que clamemos a Deus. Era uma situação difícil que o país estava enfrentando, né? Uma invasão de gafanhotos, ao mesmo tempo uma seca. Então havia pobreza, havia medo, havia incertezas. E o que fazer? Então o profeta conclama para que o povo buscasse a Deus, entendesse que aquilo que estava acontecendo era um sinal de Deus, que deveria trazer constrangimento para que o povo reconhecesse o pecado e assim clamasse a Deus. Veja, como diz o ditado, qualquer semelhança é mera coincidência, né? Veja a nossa situação também. Uma situação pandêmica, um sinal que Deus dá a toda a humanidade, e muitos não fazem nem essa leitura, né? Não querem fazer essa leitura de que seria um sinal de Deus. Tem pregadores da pós-modernidade que tem a dificuldade em relacionar essas coisas, né, com a ação de Deus, como se essas coisas acontecessem por acaso. Mas não, é um sinal de Deus, um sinal da parte de Deus. E o sinal é o mesmo, para que nós nos arrependamos, para que nós confessemos os nossos pecados, para que nós nos voltemos para Deus. Essa é a mensagem da palavra de Deus. E proclamai, convocai o povo para que clame ao Senhor, clamai ao Senhor. Então, nós queremos fazer coro, né? Somar forças a esta visão do profeta, considerando a nossa situação tão parecida com aquela que ele vivia, né? Uma situação difícil, uma situação em que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e clamar a Deus, porque há esperança. O profeta diz: olha, vamos clamar a Deus, quem sabe o Senhor ouve e deixa após si uma bênção. Essa é a palavra do profeta. Vamos clamar a Deus. Deus é um Deus de misericórdia, um Deus gracioso. Vamos nos converter ao Senhor. Então essa palavra, ela não pode deixar de existir na nossa boca que proclamamos a palavra de Deus. É tempo de volta, é tempo de conversão, é tempo de arrependimento.
a situação, o contexto que vivemos, sugere que nós clamemos ao Senhor, que nós o busquemos e peçamos perdão pelos nossos pecados. Então vamos fazer isso. Foi também a pregação de João Batista, né? A pregação de que era tempo de arrependimento. Deus é um Deus misericordioso e sempre nos chama a um recomeço, nos chama ao arrependimento. Então, eu gostaria que você guardasse essa palavra, você e toda a sua casa. É tempo de nós nos humilharmos na presença do Senhor, intensificarmos a nossa vida de oração. É tempo de reconhecer que nós não temos sido como deveríamos ser. É tempo de reconhecer a nossa negligência e buscar ao Senhor. Deus é um Deus misericordioso. Ele mudará a nossa sorte, como diz a palavra do Senhor. É promessa dele também ao profeta Joel aqui, de que ele restituiria aquilo que os gafanhotos devoraram, não mediante a uma promessa religiosa que vem em seguida de uma oferta generosa, não, mas promessa de Deus que vem em seguida ao arrependimento, ao quebrantamento. Sim, Deus é poderoso e misericordioso e vai sim, mediante nosso arrependimento, nossa volta para Deus, Ele pode sim nos ouvir, como diz o profeta, quem sabe Ele nos ouve e pode sim restituir aquilo que o gafanhoto devorou, principalmente o relacionamento com Ele, né? O relacionamento com Deus, refazer a amizade com Deus. Por isso que a promessa é que o Espírito Santo de Deus seria derramado sobre toda a carne, trazendo então um verdadeiro reavivamento espiritual. O profeta Joel é conhecido como o profeta do avivamento. Então, meus amados, que nós ouçamos a palavra de Deus, possamos dar guarida a essa mensagem no nosso coração e corresponder com as expectativas de Deus com respeito a essa mensagem. Então vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos pedir perdão pelos nossos pecados, clamar a Deus em favor da nossa cidade, em favor do nosso país, em favor do mundo. Vamos pedir a Deus que tenha misericórdia, faça cessar essa pandemia e traga para nós um novo tempo, um tempo de refrigério, um tempo de reconstituição, um tempo de retribuição, um tempo de cura. Vamos orar, vamos pedir a Deus essas bênçãos. Amém? Deus abençoe muito. Vamos orar encerrando o nosso Sexta de Casa, lembrando do culto presencial domingo às 17 horas e também amanhã, né? Amanhã, sábado, o programa Cada Dia às 10h15. Vamos orar, Deus abençoe você e toda a sua família. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de compartilhar a Tua palavra com alguns irmãos, alguns lares. E eu peço que essa palavra faça diferença, Senhor. Que nós sejamos tocados pelo Teu Espírito Santo e, de fato, nos voltemos para o Senhor. Confessamos ao Senhor os nossos pecados. Pecamos por palavras, ações, pensamentos. Ó Deus, nós precisamos, o Senhor tenha misericórdia de nós e purifica-nos, ó Deus, com o precioso sangue de Jesus. Oramos pela nossa cidade. Ó Deus, faça cessar essa pandemia, diminuir os casos de contaminação pelo coronavírus. Ó Deus, abençoa o nosso país para que todos sejam vacinados, o mundo, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Ajuda-nos, ó Deus, a entender, fazer a leitura correta dos fatos e assim, ó Deus, nos humilharmos na Tua presença. Nós oramos agradecidos por tudo, porque cremos na Tua soberania. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, sua família. Tenham todos um sono tranquilo, um sono reparador. E nós voltaremos em outra oportunidade com o nosso Sexta de Casa. Sexta-feira que vem, se Deus permitir, às 20 horas. Tchau, fique com Deus.
Olá, pessoal! Assista o programa Cada Dia da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia em parceria com a Luz para o Caminho. Certo, Ricardo? Sim, pastor Hernandes, todos os sábados às 10h15, aqui pela TV Vitoriosa e simultaneamente pelo canal do YouTube da Sexta Igreja. Sexta Igreja e Luz para o Caminho, cumprindo a missão. Nós existimos para fazer Jesus conhecido.